106 profissões podem perder a obrigatoriedade do diploma para aqueles que querem exercê-las. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Desde que eu tive uma conversa no Gazeta.net há alguns dias, algumas pessoas vieram tocar nesse assunto que a repórter abordou sobre um projeto de lei que corre na Câmara dos Deputados Federal para extinguir a obrigatoriedade para desregulamentar 106 profissões. Restaram dúvidas nas pessoas e eu vim fazer uma breve conversa com você sobre isso. Trouxe umas anotações aqui. É o projeto de lei 3081 de 2002 do então deputado federal Thiago Mitraldi. Thiago Mitraldi não concorreu à reeleição para a Câmara Federal e, de acordo com as novas regras da Câmara, mesmo que o deputado proponente, não esteja mais presente na Câmara dos Deputados, não tenha mais mandato, seus projetos de lei continuam a tramitar na Câmara. Então, mesmo ele não estando lá, o projeto de lei 3081 continua correndo. Do que trata esse projeto? Ele traz aqui: desregulamentar profissões e atividades que não ofereçam risco à saúde, risco à segurança e à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial. Logo vocês vão dar uma olhada que logo nessa descrição ele já falha. Esse projeto tem uma série de falhas, e muitas delas são falhas por desconhecimento do próprio processo legislativo, de como funciona a criação de normas e leis, e outras falhas são por desconhecimento do direito. Um deputado federal apresentando um projeto de lei com falhas jurídicas e falhas de técnicas legislativas. O que é que eu quero chamar a atenção a princípio? Quando ele diz aqui, que são profissões que não ofereçam risco à segurança e à saúde, geram incoerência, porque nessa lista de 106 profissões, nós vamos encontrar engenheiro. Como desregulamentar a profissão de engenharia não vai colocar a segurança das pessoas em risco? São os próprios engenheiros qualificados que sobem os prédios, que constroem os prédios, a arquitetura de toda a cidade. Você vai confiar em entrar num prédio de 15 andares que foi projetado por um engenheiro que não cursou a faculdade de engenharia? E um psicólogo? Você vai colocar a sua saúde mental nas mãos de um psicólogo que não passou por uma faculdade de psicologia? Porque psicólogo também está na lista. Então a gente vê logo que segurança e saúde, os profissionais que atuam nessas áreas estão dentro desse projeto para desregulamentar essas profissões. Então quando ele diz aqui, desregulamentar profissões e atividades que não ofereçam risco à saúde e à segurança, já está uma incoerência dentro do próprio texto normativo. Então aí já é uma falha. Agora eu quero aproveitar esse momento para chamar a atenção pelo seguinte. Sempre que eu trouxer que uma profissão é importante, que o seu profissional tenha passado por uma faculdade, não significa que a pessoa, por estar na faculdade, é melhor do que outra. Mas significa que nós, como sociedade, como nação, entendemos que determinadas atividades precisam ter um critério mínimo avaliativo para a pessoa cursar, para a pessoa exercer aquela atividade. E esse critério mínimo avaliativo e formativo é a própria faculdade. Ela não está lá apenas para fazer dinheiro. Nós sabemos que as faculdades são empresas que visam o lucro. Mas sim, tem o objetivo de um médico saber o que está fazendo, de não atender um paciente, fazer cirurgia apenas assistindo Grey's Anatomy, Então tem sim necessidade de certas atividades passarem pelo processo formativo, de educação. Agora veja só, eu listei algumas, poucas das 106 que estão lá. Engenheiro, arquiteto, contador, fisioterapeuta, jornalista, psicólogo e publicitário. Essas eu trouxe como chave porque, lembra aqui, atividades que não ofereçam risco à saúde, à segurança e ao patrimônio, incolumidade patrimonial. Nós já vimos segurança e saúde, agora nós colocamos aqui contador. Como um contador que não passou pela faculdade de contabilidade, ele vai exercer a sua atividade sem colocar o risco o patrimônio dos seus clientes, das empresas que são seus clientes. Também é uma incoerência. Mas dentro disso aqui, a gente extrai, por exemplo, jornalista e publicitário. São duas profissões que já não se exige diploma há muito tempo. Até tem um decreto-lei exigindo diploma para jornalista.
1969, 1968, alguma coisa assim, a data do decreto-lei. Só que há mais de 14 anos o STF já julgou que não é obrigatório para o exercício da profissão de jornalista possuir diploma de nível superior na área. O que o STF entendeu? Ele entendeu que essa norma, esse decreto-lei, ele é de fato anterior à atual Constituição Federal e que nos princípios, na normativa da Constituição Federal, esse decreto-lei não foi recepcionado. Recepção ou não da Constituição Federal por uma norma é técnica legislativa, é conhecer o direito. O que é recepção ou não? Quando uma norma, uma lei é mais antiga que a Constituição Federal, o STF analisa essa situação e fala, olha, essa lei continua em vigor em determinados termos ou em nenhum dos termos, mas ela não foi recepcionada pela Constituição. Então, por mais que não se revogue expressamente essa norma, ela não se aplica por ser incoerente, por não ser condizente com a Constituição Federal. É isso. Então, ele não conhece nem mesmo as próprias profissões que ele colocou lá dentro. Então, para finalizar, a gente tem aqui, eu trago para vocês, olha só, algumas incoerências na justificativa do texto do nobre deputado. Ele coloca que a exigência de diploma é imposição à entrada, é uma barreira imposta à entrada de novos profissionais na área. A maior barreira imposta não é a exigência de diploma ou não. É a oportunidade de educação na educação básica, de ingresso na educação básica, de trabalho, de ingresso no nível superior, através de políticas públicas ou através de uma sociedade que tenha condições de arcar com seus próprios estudos. Não é simplesmente exigir o diploma ou não. O diploma tem que ser exigido em certas profissões para garantir a segurança da população. Por fim, tem mais um ponto aqui. Logo, as profissões que, de alguma forma, possam afetar a sanidade física dos seus usuários não estão incluídas nesse texto. Tem psicologia nessa lista. O corpo, a mente, são um só. É psicossomático o organismo. Então, se nós temos um problema mental, muito provavelmente esse problema mental pode se tornar um problema fisiológico. Como ele pode dizer que as profissões que não colocam em risco, que lidam com a sanidade física do ser humano não estão nessa lista se psicologia está lá? Também está nessa lista veterinário. Na sociedade que nós estamos construindo hoje, com a Constituição atual e com as pautas sociais que estão surgindo, os animais vêm ganhando grande importância e valor, até a humanização deles. Como a gente pode colocar os nossos pets, os nossos animais de estimação, na mão de veterinários que não passaram por uma faculdade? Então é sobre isso que trata esse projeto de lei, extremamente falho. Ele está falando sobre coisas que ele nem estudou, que ele nem pesquisou, profissões que nem ele sabe que não existem mais normativas sobre elas e ele colocou nessa lista. Devemos ficar atentos com os deputados e senadores, com os vereadores, com todos os políticos que nós elegemos, porque é esse tipo de coisa que corre em Brasília e que na maioria das vezes não chegam até nós. Dessa vez chegou, mas quantas coisas estão correndo lá dentro que a gente não fica sabendo? Vamos ficar atentos.